Fala pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje no canal é sobre a melhor época para viajar para Orlando. Hoje você vai saber qual é a melhor época para a sua viagem. Qual a melhor época para viajar para Orlando? Essa é uma dúvida que a gente recebe constantemente dos nossos leitores. Está entre os nossos top 10 de dúvidas dos leitores. Na verdade, em Orlando, todas as épocas são maravilhosas, a cidade é maravilhosa, é deliciosa, então a melhor época para você viajar é realmente a época que você pode viajar. Nós já viajamos durante praticamente o ano inteiro, já fomos em quase todos os meses do ano e em todos os meses nós aproveitamos muito. Por quê? Porque o Orlando está sempre pronto esperando os turistas. Tem atividades, tem festas, tem festivais, tem tudo que um turista gosta. O que diferencia uma época da outra é o gosto de cada um de vocês. Nós montamos uma enquete no Instagram e vocês responderam, ajudaram a gente e decidiram que o que impacta na viagem de vocês, em primeiro lugar, é o clima e a temperatura. Em segundo lugar, chuvas. Em terceiro lugar, a lotação dos parques. E em quarto lugar, as festas. Então nós vamos começar agora uma série de vídeos para mostrar para vocês qual seria a sua melhor época para viajar. Então vamos começar sobre temperatura e clima. Bom, as estações do ano no hemisfério norte são invertidas em relação à nossa aqui no Brasil, que estamos no hemisfério sul. Então quando aqui é outono, lá é primavera. Vamos começar com a primavera? Primavera é um clima maravilhoso, ela inicia no final de março e finaliza no final de junho. A temperatura é super agradável. Eu vou ser sincera, quando minha filha tinha 2 anos, que eu levei ela a primeira vez para Orlando, foi essa época que eu escolhi. Por quê? 1 hora de diferença no fuso horário, então não ia impactar nada para ela, que era pequena, com 2 anos. Então não tinha problema de comida, de dormir, eu não ia impactar na vida dela. E clima muito parecido com o daqui. Foi uma época maravilhosa, escolhi direitinho, foi perfeito. Ela não se incomodou com nada e a viagem foi maravilhosa. Eu viajei em torno de abril e maio, que é um clima mais tranquilo, porque quanto mais próximo de março, mais frio é. E quanto mais próximo de junho, mais quente é. Eu escolhi entre abril e maio e a viagem foi maravilhosa. Passando para o verão. Verão acontece no final de junho e vai até o final de setembro. Essa é uma época deliciosa. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu adoro verão. Essa época é incrível. Claro que tem muita gente que fala, nossa, mas o verão fica lotado. Fica lotado porque tem as férias do pessoal do hemisfério norte, dos países do hemisfério norte, tem as férias de verão. Então, o parque fica cheio de turistas. A gente vai falar mais sobre isso na parte de lotação dos parques. Quanto à temperatura, sim, é um período bem quente. A temperatura vai estar em torno de 30 graus, com uma sensação térmica de 40 mais ou menos. É delicioso para ir para parques aquáticos, para Discovery Cove. É uma época maravilhosa, um alto astral que tem na cidade porque tá calor. Então você vê muita gente passeando, é muito gostoso, em todos os lugares é agradável. Nesse período chove bastante. Normalmente as chuvas acontecem no final da tarde, que dá uma refrescada. Nesse período você pode parar para tomar um sorvetinho. O tempo de você tomar um sorvete e sair da sorveteria, já passou a chuva. É assim, é uma chuva bem rápida, em pouco tempo acaba a chuva, aparece aquele céu lindo azul e tudo volta ao normal. Dentro dos parques, nessa época, quando chove assim, mais forte, algumas atrações param. Por exemplo, montanha-russa, por questões de segurança. Mas assim que passa a chuva, já tudo volta ao normal. As atividades indoor, que são as que ficam dentro de algum prédio, continuam funcionando normal. O outono, ele segue a temperatura mais agradável da primavera. Vai ser praticamente a mesma coisa, só que quanto mais próximo de setembro, mais quente estará. Quanto mais próximo a dezembro, mais frio estará. Lá pelo mês de novembro, mais ou menos, já começa a aparecer aqueles dias mais frios. Então você pode sim pegar uma temperatura em torno de 10 graus. É bom sempre estar levando um casaquinho nessa época, né? Pode acontecer dos dias frios, como pode também você passar a sua viagem toda com dias mais quentes.
Inverno. Chegamos agora no inverno. O inverno começa no final de dezembro e segue até o final de março. O inverno é um período esquisito em Orlando. Você vai achar estranho estar falando isso, mas ele é meio estranho porque não necessariamente você vai pegar frio. E se você pegar frio, não necessariamente será em todos os dias da sua viagem. Sim, Orlando costuma ficar bem quente no inverno. Por exemplo, eu já fui viajar em dezembro e toda a minha viagem de dezembro estava quase 30 graus. Só foi fazer frio quando passou para janeiro. Aí sim, a temperatura caiu em torno de 10, 12 graus. Mas logo depois já voltou a ficar quente de novo. Orlando, nessa época do ano, você vai pegar as duas estações, calor e frio. Não tem jeito, você tem que levar as duas roupas na mala. Você vai curtir parque aquático? Vai ter dia quente, mas você também vai ter dia que vai precisar colocar uma roupa térmica. E agora vamos falar sobre as chuvas. Assim como acontece aqui no Brasil, as chuvas em Orlando são frequentes no verão, como a gente já falou na parte do verão. Praticamente todo dia chove. No inverno é um período seco, você quase não tem chuva. Na primavera e no outono pode chover um dia, pode ser que na sua viagem não chova nenhum dia. Então primavera e outono tem menos chuva do que o verão, mas também tem mais chuva do que o inverno. O inverno é o período mais seco. Furacão. Quando eu sugiro viajar entre setembro e outubro, a primeira coisa que me passam é: mas e os furacões? Gente, furacão não é assim, não tem uma regra de passar em Orlando. O período de furacão acontece de junho a novembro, não é necessariamente em setembro e outubro, tem um período de verão aí que aquece os oceanos. Pode acontecer de passar furacão durante a sua viagem? Pode acontecer. Pode acontecer de não passar? Pode acontecer. Por exemplo, no ano passado, em 2020, teve furacão nos Estados Unidos, porém nenhum passou em Orlando. Nós já pegamos furacão em Orlando, quem acompanha a gente sabe. Na nossa viagem em 2017, nós pegamos o Irma. É um furacão que estava numa categoria 5 e quando ele entra no continente, ele diminui a categoria. Então, a grande probabilidade de em Orlando passar um furacão com uma categoria alta é baixo. Não acontece isso porque Orlando fica no centro do estado. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com a decisão da melhor época para você viajar relacionada a clima, temperatura, as chuvas. E se você curtiu o vídeo, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal e o nosso próximo vídeo relacionado a qual melhor época para viajar será sobre lotações de parques.